Meu nome é Irene. Tenho 68 anos. E eu cometi o pior erro da minha vida. Chamei meu filho para morar comigo. Quando ele chegou com os 2 filhos pequenos depois do divórcio, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Mas quando comecei a ver dinheiro sumindo, joias desaparecendo, e ele deitado no sofá o dia inteiro sem fazer nada, eu explodi. Expulsei ele de casa, na frente dos vizinhos, na frente das crianças. Mas quando descobri quem realmente estava me roubando e que meu filho não era vagabundo, era doente, entendi. O erro não foi chamá-lo. Foi ter abandonado ele quando ele mais precisava. Se você está me ouvindo agora, para um minuto. Pega teu café, senta aí confortável. Porque essa história vai te mostrar como a gente pode errar feio, mesmo achando que está certa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e deixa teu like. Essa história precisa chegar em quem tá julgando sem saber a verdade toda. Meu nome é Irene Santos. Tenho 68 anos. Trabalhei 35 anos na prefeitura. E esta é a história de como quase perdi meu filho por não ter enxergado a diferença entre preguiça e depressão. Deixa eu te contar do começo. Era uma tarde de sábado de junho. Calor. Eu tinha acabado de voltar da feira. Entrei em casa e vi. Sala bagunçada, brinquedos espalhados, louça na pia. De novo. E o Rodrigo, meu filho de 43 anos? Deitado no sofá, assistindo TV, no meio da tarde de sábado. As crianças, Isabela e Caio, brigando no quintal, gritando, sem ninguém dando bronca. Algo dentro de mim estourou. Fui até o quarto verificar uma coisa. Abri a gaveta da cômoda. O dinheiro que eu tinha deixado ali, R$ 200, tinha sumido. De novo. Voltei para a sala. Parei na frente da TV. Rodrigo, levanta! Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos, cansados. Mãe, depois tô vendo um negócio aqui. Levanta agora! Ele se sentou, assustado. Cadê os R$ 200 que estavam na minha gaveta? Que R$ 200? Não me finge de idiota. O dinheiro que sumiu da minha gaveta. Igual sumiu semana passada. Igual sumiu mês passado. Igual sumiram as minhas joias. Mãe, eu não peguei. Mentira. Você está roubando de mim. Está usando minha casa, comendo minha comida, sujando tudo. E ainda está me roubando. Ele levantou. Tentou falar. Mãe, eu juro que não. Mas eu não deixei. Estava cega. Cega de raiva, de cansaço, de frustração. Sua ex-mulher tinha razão sobre você. A Juliana me avisou. Me disse que você tinha problemas, que você não prestava. E eu não acreditei, mas ela estava certa. Vi a cara dele mudar. Dor. Dor pura. Pega suas coisas. Pega seus filhos. E sai da minha casa. Mãe, agora, Rodrigo. Você tem 3 dias para sair. 3 dias. A voz saiu alta. Tão alta que os vizinhos do lado olharam por cima do muro. As crianças pararam de brincar. Isabela começou a chorar. Rodrigo ficou ali parado, olhando para mim. Aqueles olhos fundos, cansados, agora cheios de lágrimas. Está bom, mãe. Eu vou. Ele subiu para o quarto. Eu fiquei ali, tremendo, de raiva, de certeza de que tinha feito a coisa certa. Mas lá no fundo, bem no fundo, tinha uma pontinha de dúvida. Uma voz pequena dizendo: E se você estiver errada? Calei aquela voz. Porque eu não podia estar errada. Eu tinha visto tudo. O desleixo, o desinteresse, as coisas sumindo. Ele era o culpado. Tinha que ser. Não sabia ainda que estava cometendo o pior erro da minha vida. Não sabia que ia descobrir a verdade tarde demais. Não sabia que quem estava me roubando não era meu filho. Era a pessoa em quem eu mais confiava. Deixa eu te contar como cheguei naquele ponto. Porque, para entender por que eu fiz o que fiz, você precisa saber de onde tudo começou.
Eu me casei com Ademir em 1977. Eu tinha 22 anos, ele 25. Casamento simples na igreja do bairro. Recepção na casa dos meus pais. A gente não tinha quase nada, mas tinha planos. O Rodrigo nasceu em 81. Único filho. Parto normal, tranquilo. Um bebê bonito, saudável, calmo. Cresceu sendo um menino bom, obediente, estudioso, carinhoso. Eu e Ademir trabalhávamos muito. Eu como auxiliar administrativa na prefeitura. Ele como mecânico. A gente se matava para dar uma vida boa para o Rodrigo. E conseguimos. Em 92 compramos nossa casa. 3 quartos no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. Financiada em 20 anos. Cada parcela era sacrifício. Mas a gente pagou tudo. Quitamos em 2012. A casa era nossa. Nossa conquista. O Rodrigo se formou em logística. Arrumou emprego bom como gerente. Casou com a Juliana em 2013. Ela era vendedora de uma loja de roupas. Bonita, simpática, educada. Eu gostei dela. Achei que era boa moça. Achei que iam ser felizes. Os netos vieram logo. Isabela em 2015. Caio em 2017. Eu era a avó presente. Todo domingo eles almoçavam na minha casa. Feriados, aniversários, Natal. A gente era unido. Ademir se aposentou em 2020. Finalmente íamos poder descansar, viajar, aproveitar os netos. Mas em 2022, numa manhã de março, ele acordou com dor no peito, forte. Chamei a ambulância. Infarto. Massivo. Ele morreu no hospital, 3 horas depois de chegar lá. 67 anos. A gente ia finalmente ter nosso tempo. E ele se foi. Voltei para a casa vazia. Aquela casa que a gente tinha construído juntos. Agora só minha. Os primeiros meses foram horríveis. Eu não sabia o que fazer comigo. Acordava e esquecia por uns segundos que ele tinha morrido. Depois lembrava. E a dor voltava. Mas fui continuando. Porque era o que eu sabia fazer. Continuar. O Rodrigo me visitava toda semana. Trazia os netos. Ficava preocupado comigo. Mãe, a senhora está bem? Quer que eu durma aqui uns dias? Eu sempre dizia que não. Que estava bem. Que ele tinha a família dele. Que eu me virava. E eu me virava mesmo. Tinha minhas amigas. Grupo da igreja. Caminhada no parque. Novela à noite. Não era felicidade. Mas era vida. Até que em agosto de 2023, o Rodrigo me ligou. A voz dele estava estranha, embargada. Mãe, eu preciso falar com a senhora. O que foi, filho? A Juliana pediu divórcio. Senti o chão sumir. Como assim? Ela disse que não me ama mais, que quer viver a vida dela, que casou muito nova e agora quer experimentar outras coisas. Ela saiu de casa, mãe. Me deixou com as crianças. Assim, do nada. Eu ouvia ele chorando do outro lado. Meu filho, 42 anos, chorando igual criança. Filho, vem aqui, traz as crianças, vamos conversar. Ele foi. E quando eu vi ele, meu Deus, tinha emagrecido uns 5 quilos em 2 semanas. Olheiras, barba por fazer. Roupas amarrotadas. As crianças também estavam estranhas, quietas demais. Assustadas. Isabela tinha 8 anos. Caio tinha 6. Perguntavam pela mãe o tempo todo. Vovó, por que a mamãe foi embora? A gente fez alguma coisa errada? Partia meu coração. Nos meses seguintes vi meu filho desmoronando. Ele tentava segurar, trabalhar, cuidar das crianças. Mas estava perdido. Alugou um apartamento pequeno às pressas. 40 metros quadrados. Um quarto só. As crianças dormiam em beliches. Ele no sofá. 1.800 de aluguel. Mais 2.500 de pensão para a Juliana que o juiz determinou. Mais as despesas das crianças. Ele estava afundado financeiramente. E emocionalmente, pior ainda. Eu via nas visitas. Ele cada vez mais magro.
Mais calado, mais apagado. Foi em novembro que eu tomei a decisão. Estava sozinha naquela casa grande. 3 quartos, sala, quintal, vazio, silencioso. Só eu. E meu filho estava num apartamento minúsculo, sufocado, quebrado, com 2 crianças confusas. Liguei para ele. Rodrigo, vem morar comigo. Silêncio do outro lado. Mãe, não discute. A casa tem espaço. Você economiza o aluguel. Eu tenho companhia. Os netos ficam num lugar melhor. Vai ser bom para todos nós. Mãe, eu não quero dar trabalho. Você não vai dar trabalho. Você é meu filho. E filho não dá trabalho. Filho é família. Vem. Ele resistiu mais algumas semanas. Orgulho masculino. Vergonha de voltar para a casa da mãe aos 42 anos. Mas a situação financeira venceu. E talvez, no fundo, ele precisasse mesmo daquilo. Precisasse da mãe, de um lugar seguro, de um pouco de paz. Em janeiro de 2024, ele se mudou. Trouxe as coisas dele, dos netos. Ocupou o quarto maior. As crianças dividiram o quarto do meio. O terceiro quarto continuou sendo depósito. Ele prometeu contribuir com 1.500 mensais para despesas e ajudar no que precisasse. Eu estava feliz. Genuinamente feliz. A casa tinha vida de novo. Barulho, movimento, gente, família, café da manhã com os netos antes da escola, jantar junto à noite, conversa, risada, companhia. Achei que tinha feito a coisa certa. Achei que estava ajudando meu filho a se recuperar. Achei que estávamos ajudando um ao outro. Não sabia que estava começando a jornada mais difícil da minha vida. Não sabia que ia ter que aprender a diferença entre julgar e compreender. Não sabia que ia quase perder meu filho por achar que conhecia a verdade. Os primeiros 2 meses foram de ajuste. Normal. Esperado. 3 pessoas virando 5 numa casa. Rotinas diferentes. Espaços compartilhados. Mas era bom. Eu acordava cedo e fazia café para todo mundo. Preparava lanche para os netos. Levava eles na escola. O Rodrigo ia trabalhar. Eu voltava, arrumava a casa, fazia almoço. À tarde buscava as crianças. Ajudava com lição. Brincava um pouco. Fazia jantar. A gente comia junto. Conversava. Assistia um pouco de TV. Rotina de família. Rodrigo contribuía com os 1.500. Ajudava a lavar louça. Dava banho nas crianças. Colocava eles para dormir. Não era perfeito, mas estava funcionando. Até que em março começou a mudar. O Rodrigo começou a acordar tarde nos fins de semana. Muito tarde. 12:00, 1h da tarde. Quando acordava, ia direto para o sofá. Ficava lá, olhando TV, ou mexendo no celular, ou só olhando para o nada. Rodrigo, você não vai arrumar seu quarto? Depois, mãe. Rodrigo, tem louça na pia. Já vou lavar. Mas não ia, ficava lá, parado, e começou a comer. Muito. Tudo que via na geladeira. Abria, pegava, comia, não repunha, não avisava. Eu ia fazer almoço e não tinha mais o frango que eu tinha comprado. Ele tinha comido de madrugada. Ia fazer suco e não tinha mais fruta. Ele tinha comido tudo de tarde. Filho, você comeu todo o queijo? Comi, mãe. Tava com fome. Mas era para o café da manhã das crianças amanhã. Desculpa. Eu reponho. Mas não repunha. As crianças também começaram a ficar difíceis. Isabela chorando toda noite. Vovó, eu quero minha mãe. Por que ela não vem me ver? Ela não gosta mais de mim? Caio fazendo xixi na cama. Coisa que não fazia há anos. Toda manhã o lençol molhado. Eu lavando. De novo. De novo. De novo. Os 2 brigavam o tempo todo. Gritavam. Quebravam coisas. Um dia o Caio derrubou um vaso de cristal que era da minha mãe. Quebrou em 1000 pedaços. Eu fiquei chateada. Era uma lembrança. Importante. Rodrigo, dá uma bronca nele. Precisa ter cuidado com as coisas.
Rodrigo só olhou para o vaso quebrado e disse: Foi sem querer, mãe. Ele é criança. Sem querer? Ele estava correndo pela sala, batendo bola dentro de casa. Eu tinha pedido para parar. Rodrigo, você precisa educar seus filhos. Eu tô cansado, mãe. Cansado. Sempre cansado. Cansado de quê? Ele trabalhava assim, mas chegava em casa e ia direto para o sofá. Fim de semana, sofá. Noite, sofá. Eu é que estava cansada, limpando, cozinhando, lavando, cuidando das crianças, lidando com birras, xixi na cama, choros, gritos. Em abril a situação piorou. Eu tinha deixado R$ 50 na bolsa, para pegar no dia seguinte e pagar o padeiro. De manhã fui pegar. Não tinha. Rodrigo, você pegou R$ 50 da minha bolsa? Não, mãe, por quê? Tinha R$ 50 aqui. Sumiu. Eu não peguei. Pensei que tinha me confundido, que tinha guardado em outro lugar. Procurei, não achei. Deixei pra lá. Semana seguinte, R$ 100 que eu tinha guardado na gaveta da cômoda. Sumiu. Rodrigo, eu não peguei, mãe. Juro. Comecei a ficar desconfiada, mas não queria acreditar. Era meu filho. Meu filho não roubaria de mim. Aí começou a sumir outras coisas. O relógio de ouro do Ademir. Ficava na minha penteadeira. Um dia não estava mais lá. Rodrigo, você viu o relógio do seu pai? Que relógio? O de ouro, que ficava na penteadeira. Não vi, mãe. Procurei a casa inteira. Nada. Depois foram os brincos de prata. Depois uma pulseira antiga. Depois um broche. Coisas pequenas, mas valiosas, com valor sentimental e financeiro. Confrontei ele de novo. E de novo. Ele sempre negava. Sempre dizia que não sabia de nada. Mas quem mais poderia ser? As crianças? Eram pequenas demais. Não teriam acesso. Não saberiam o valor. Só sobrava ele. E foi nessa época que a Juliana começou a aparecer. Ela vinha buscar as crianças nas semanas dela de guarda compartilhada. No começo era rápido. Tocava a campainha, pegava os netos e ia embora. Mas aos poucos começou a entrar. Oi, sogra. Posso usar o banheiro? Sogra, trouxe um bolo. Vamos tomar um café? Eu achava estranho. Ela tinha pedido divórcio. Tinha abandonado a família. E agora queria tomar café comigo? Mas ela era simpática, atenciosa, elogiava a casa, dizia que sentia falta de fazer parte daquela família. E começou a conversar sobre a vida, sobre os netos, sobre o Rodrigo. Sogra, a senhora está bem? Parece cansada. Estou cansada sim, Juliana. Está puxado. O Rodrigo está ajudando? Ah, ele ajuda. Mas está difícil. Imagino. Ele sempre foi assim. Como assim? Meio largado, sabe? Eu que fazia tudo em casa. Ele só trabalhava e ficava no sofá. Foi um dos motivos do divórcio. Aquilo ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, ela voltou mais vezes. Sempre simpática. Sempre com comentários sutis. Sogra, eu sempre admirei tanto a senhora. Sempre te respeitei, mais do que ele te respeitava. Sogra, cuidado com o Rodrigo. Ele tem uns problemas que eu descobri no casamento. Problemas com dinheiro, com mentira. Sogra, se a senhora precisar de alguma coisa, pode me chamar. A gente ainda é família, né? E eu cansada, frustrada, vendo dinheiro sumindo, vendo joias sumindo, vendo meu filho largado no sofá dia após dia. Comecei a acreditar. Comecei a achar que a Juliana tinha razão. Que o Rodrigo tinha problemas. Que talvez ele estivesse mesmo pegando minhas coisas, vendendo, para cobrir dívidas que eu não sabia. Maio chegou, e com ele, o limite da minha paciência. Eu acordei uma manhã e fui verificar a gaveta onde guardavam dinheiro para emergências. R$ 200. Para qualquer imprevisto. Não tinha mais. Fui até a sala. Rodrigo estava lá. De novo.
Deitado no sofá, 10 da manhã de um sábado. A casa estava uma bagunça. Brinquedos espalhados. Louça de ontem ainda na pia. Roupas no varal há 3 dias. As crianças no quintal brigando, gritando, sem supervisão. E ele ali, deitado, assistindo TV. Algo dentro de mim se rompeu, mas ainda segurei. Ainda respirei fundo. Ainda dei chance. Rodrigo, cadê os R$ 200? Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos, cansados, vazios. Que R$ 200? E foi aí. Foi naquele momento, naquela resposta, que eu explodi. 3 dias depois, o Rodrigo saiu, com as malas, com as crianças chorando, com a cabeça baixa. Eu fiquei na porta vendo ele colocar tudo no carro. Os vizinhos olhando. Todo mundo tinha ouvido o escândalo de sábado. Isabela me abraçou chorando. Vovó, a gente fez alguma coisa errada? Não, minha filha. Não foi vocês. Caio nem conseguia falar. Só chorava abraçado na perna do pai. Rodrigo não olhou para mim, nem uma vez. Entrou no carro e foi embora. A casa ficou em silêncio. Entrei, fechei a porta. Olhei em volta. Tudo arrumado de novo. Tudo limpo. Tudo no lugar. Tudo em ordem. E vazio. Sentei no sofá. Aquele mesmo sofá onde ele ficava deitado. E respirei. Alívio. Foi isso que senti primeiro. Alívio. Não tinha mais bagunça. Não tinha mais louça acumulando. Não tinha mais xixi na cama para lavar todo dia. Não tinha mais gritos. Não tinha mais coisas sumindo. Era minha casa de novo. Minha paz. Minha rotina. Liguei para minha amiga Célia. Contei tudo. Ela me apoiou. Você fez certo, Irene. Filho ou não, ninguém tem direito de roubar de você. De usar você. Eu sei. Mas dói, Célia. Dói muito. Vai doer, mas passa. E no fundo você sabe que fez o certo. Desliguei mais tranquila, mais certa da minha decisão. Os primeiros dias foram até bons. Eu voltei para minha rotina de antes. Acordar, café, caminhada, grupo da igreja, almoço simples, novela, jantar leve, dormir cedo, silêncio, ordem, controle. Mas depois de uma semana comecei a sentir a falta. Não era falta dele. Era a falta dos netos. Isabela me ligando toda noite para dar boa noite. Caio me mostrando o desenho que fez na escola. Os dois correndo no quintal, as risadas. A casa estava silenciosa demais, vazia demais. Mas eu me convencia. Era para o melhor. Eu tinha feito a coisa certa. Rodrigo estava me usando, roubando. Não prestava. Juliana tinha razão. Aliás, a Juliana continuou aparecendo. Agora mais ainda. Oi, sogra. Vim ver como a senhora está. Juliana, que surpresa. Eu fiquei preocupada. O Rodrigo me contou que a senhora expulsou ele. Ele mereceu, né? Mas mesmo assim, queria ver se a senhora está bem. Ela trazia bolo, café, ficava conversando. A senhora fez certo, sogra. Eu também não aguentava mais ele. Foi por isso que pedi divórcio. Ele sugava a gente. Eu só queria ajudar, mas ele só me deu trabalho. A senhora é uma santa. Qualquer outra mãe já tinha expulsado ele antes. Aquilo me confortava. Me confirmava que eu tinha feito certo. Junho virou julho. Um dia eu estava na sala e a campainha tocou. Abri. Era a Célia. Irene, preciso falar com você. É importante. Entramos. Ela estava nervosa, inquieta. O que foi, Célia? Irene, eu vi uma coisa. E não sei se devo contar, mas acho que você precisa saber. Meu coração apertou. O quê? A Juliana. Eu vi ela saindo da sua casa. 2 vezes, quando você não estava. Como assim? Semana passada. Você tinha ido na feira. Eu estava regando as plantas. Vi ela saindo pela lateral da sua casa, com uma sacola na mão, escondida. Senti o chão tremer. E antes disso, que eram umas 3 semanas atrás, mesma coisa. Você tinha saído pra caminhada. Ela entrou pela frente e saiu pela lateral, com uma sacola.
Mas ela tem chave. Eu dei para ela, para buscar os netos quando eles moravam aqui. Pois é. Mas por que ela ainda vem aqui? Os netos não moram mais aqui. O Rodrigo saiu. Por que ela continua entrando na sua casa quando você não está? Fiquei sem resposta. Célia continuou. Irene, eu odeio fofoca. Você sabe disso. Mas ontem eu ouvi ela conversando com alguém no celular. Na calçada, alto. Ela disse que tinha conseguido tirar o Rodrigo dali. E que agora ia poder pegar o resto das coisas boas, antes que a velha percebesse. As palavras caíram em cima de mim como pedras. A velha, eu. Tirar o Rodrigo dali. Pegar o resto das coisas boas. Célia, você está dizendo que... Eu estou dizendo que acho que quem estava roubando você não era o Rodrigo. Era ela. Levantei. Fui até a sala. Abri o armário de cristais. O aparelho de jantar de porcelana da minha avó. Não estava mais lá. Fui até o quarto. As estatuetas de cristal que ficavam na estante sumiram. Fui até o corredor. O quadro pequeno, mas valioso que o Ademir tinha comprado numa viagem não estava mais na parede. Voltei para a sala. Célia me olhava com pena. Irene, eu acho que ela te enganou. Sentei no sofá. As pernas não me seguravam mais. Juliana, a ex-nora atenciosa, simpática, preocupada. Ela estava me roubando. Desde o começo. E tinha me manipulado. Para eu expulsar o Rodrigo. Para ela ter acesso livre à casa. Para roubar mais. E eu? Eu tinha acreditado nela. Tinha expulsado meu filho. Humilhado ele. Na frente dos vizinhos. Na frente das crianças. Meu filho inocente. Célia, o que eu fiz? Você não sabia, Irene. Eu expulsei meu filho. Meu filho que estava passando por um divórcio. Que estava perdido. Que precisava de mim. E eu joguei ele fora. As lágrimas começaram a cair. Quentes. Desesperadas. Eu preciso falar com ele. Preciso explicar. Preciso... Peguei o celular. Liguei para o Rodrigo. Caixa postal. Liguei de novo. De novo. De novo. Nada. Mandei mensagem. Filho, me liga. Por favor. Descobri uma coisa. Preciso falar com você. Não respondeu. Passei os dias seguintes ligando. Mandando mensagem. Nada. Fui até o apartamento dele. Toquei a campainha. Ouvi barulho lá dentro. Mas ninguém abriu. Rodrigo! Rodrigo, por favor! Abre a porta! Eu preciso falar com você. Silêncio. Voltei para casa. Destruída. Fui na delegacia. Fiz boletim de ocorrência contra a Juliana. Furto. Célia foi comigo como testemunha. Dei a lista de tudo que tinha sumido. O delegado foi seco. A senhora deu a chave da casa para ela? Dei. Mas foi quando meu filho morava comigo, para ela buscar os netos. E a senhora não pediu a chave de volta? Não, eu não pensei nisso. Então, tecnicamente, ela tinha permissão de entrar. Vai ser difícil provar. Mas ele abriu o boletim mesmo assim. Disse que ia investigar. Agosto, setembro. Sem notícia do Rodrigo. Eu tentava. Todo dia. Ligação, mensagem. Nada. Até que uma amiga da igreja, nessa Dona Rosa, me parou depois do culto. Irene, eu vi seu filho no supermercado semana passada. Viu? Como ele estava? Ela hesitou. Irene, ele estava muito magro. Muito mesmo. Olheiras profundas. E as crianças também estavam... tristonhas, descuidadas. Senti uma facada no peito. Irene, eu não queria falar. Mas aquele jeito que ele estava antes, largado, comendo muito, sem energia. Você já pensou que podia não ser preguiça? Como assim? Depressão, Irene. Meu marido teve. Ficou exatamente assim. Não conseguia sair da cama. Não tinha energia para nada. Comia compulsivo. A gente achava que era frescura. Até descobrir que era doença. Doença grave. A palavra ecoou na minha cabeça. Depressão.
Doença. Não vagabundagem. Não desrespeito. Não preguiça. Doença. Voltei para casa e não consegui parar de pensar. Rodrigo tinha passado por um divórcio brutal. A esposa tinha largado ele do nada. Ele tinha perdido a casa. Estava afundado em dívidas. Sozinho com 2 crianças pequenas. E em vez de ajudar, eu expulsei. No momento que ele mais precisava de mim. Porque eu confundi doença com defeito de caráter. Porque eu acreditei na pessoa errada. Porque eu julguei sem entender. Deitei na cama e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Meu filho. Meu único filho. O que eu tinha feito? Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Pior que quando o Ademir morreu. Porque quando ele morreu, eu não tinha culpa. Era destino. Era vida. Mas isso era culpa minha. Completamente minha. Passei a acordar de madrugada. 3, 4 da manhã. Suando. Coração disparado. Lembrando. A cara do Rodrigo quando eu gritei com ele. Os olhos dele. Aquela dor. As crianças chorando. E Isabela me abraçando. Vovó, a gente fez alguma coisa errada? Os vizinhos olhando. O constrangimento. A humilhação. Eu tinha destruído meu filho. Na frente de todo mundo. Comecei a lembrar de outras coisas também. De quando o Rodrigo era criança. Menino bom. Obediente. Carinhoso. De quando ele se formou. O orgulho nos olhos dele. Consegui, mãe. Por você e pelo pai. De quando nasceram os netos. Como ele era pai presente. Trocava fralda. Acordava de madrugada. Brincava. Cuidava. De quando o Ademir morreu. Como o Rodrigo ficou comigo. Dias, semanas. Me consolando. Me ajudando. Mãe, eu estou aqui. Sempre vou estar. E quando ele mais precisou de mim? Quando ele estava doente, quebrado, perdido, eu joguei ele fora. Porque acreditei numa mentira. Numa manipulação. Comecei a anotar tudo num caderninho. Tudo o que tinha acontecido. Todas as visitas da Juliana. Todas as coisas que ela tinha dito. Como ela tinha me manipulado sutilmente. Ele sempre foi assim. Problemas com dinheiro. A senhora é uma santa. Palavras envenenadas, plantadas com cuidado, para me fazer duvidar do meu próprio filho. E eu tinha caído. Completamente. Me lembrei também do comportamento do Rodrigo, deitado no sofá, sem energia, comendo compulsivo, dormindo muito. Na época eu achava preguiça, desrespeito, vagabundagem. Mas agora, sabendo que era depressão, tudo fazia sentido. Ele não era vagabundo, era doente. E eu, em vez de ajudar, expulsei. Liguei para algumas amigas que tinham experiência com depressão, na família, em si mesmas. Todas disseram a mesma coisa. Irene, depressão não é frescura, é doença grave. A pessoa não consegue funcionar. Literalmente não consegue. Parece preguiça, mas é incapacidade total. Eu tinha tratado meu filho como lixo, quando ele estava doente, precisando de ajuda, precisando de compreensão. Em outubro, o boletim de ocorrência rendeu fruto. A polícia foi até a casa da irmã da Juliana, com mandado de busca, e encontrou minhas coisas, escondidas num depósito, o aparelho de porcelana, as estatuetas, o quadro, até algumas das joias que tinham sumido antes. Juliana foi indiciada. Furto qualificado. Várias vezes. O delegado me ligou. Dona Irene, a gente recuperou parte das suas coisas. E tem mais. Com base nas provas, o juiz de família revogou a guarda compartilhada dela. Comportamento criminoso. Ela perdeu o direito de ficar com as crianças. Rodrigo tinha ganhado guarda integral. Total. Mas ainda não falava comigo. Tentei de novo. Ligações, mensagens. Filho, por favor, eu descobri tudo. A Juliana está sendo processada. Eu estava errada. Completamente errada. Me perdoa, por favor. Nada. Fui até a empresa dele. Esperei na saída.
Quando ele apareceu, quase não reconheci. Tinha emagrecido mais uns 10 quilos. Estava esquelético. Olheiras roxas, roupas folgadas, barba mal feita. Rodrigo! Ele parou. Me viu e continuou andando. Rodrigo, por favor, só 5 minutos. Ele parou de novo. Respirou fundo. Virou. O que você quer? A voz dele saiu dura, fria, distante. Eu quero conversar, explicar. Eu descobri tudo. A Juliana estava roubando. Ela te manipulou, me manipulou. Eu estava errada. Completamente errada. Estava errada. Ele repetiu, sem emoção. Eu sei, filho. E eu sinto muito. Muito mesmo. Você sente muito. Rodrigo, por favor. Você me expulsou da sua casa. Me humilhou. Na frente dos vizinhos. Na frente dos meus filhos. Você acreditou na mulher que me traiu, que me destruiu, em vez de acreditar em mim, no seu filho. As lágrimas começaram a cair no rosto dele. Eu estava doente, mãe. Depressão. Severa. Eu não conseguia sair da cama. Não conseguia funcionar. E você achou que eu era vagabundo, ladrão, aproveitador. Eu não sabia. Não sabia? Eu sou seu filho. Você me conhece há 43 anos. Você não percebeu que alguma coisa estava errada? Que eu precisava de ajuda? Ele estava chorando agora, abertamente, ali na rua, na frente da empresa. Você sabe o que eu perdi? O casamento, a casa, a dignidade, os filhos vendo os pais se separarem. E quando eu vim morar com você, eu pensei, aqui eu vou ficar bem. Minha mãe vai me ajudar. Minha mãe sempre me ajudou. Mas você também me jogou fora, igual lixo. Eu estava chorando também, soluçando. Filho, eu sei que eu errei, gravemente, terrivelmente. E eu nunca vou me perdoar. Mas eu tô pedindo, me dá uma chance, de consertar, de ser a mãe que eu devia ter sido. Ele ficou em silêncio. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei se eu consigo, mãe. Rodrigo! Eu não sei se eu consigo confiar em você de novo. Você me machucou. Demais. Eu sei. Mas deixa eu tentar. Por favor. Ele olhou para mim. Aqueles olhos fundos, cansados, machucados. Eu preciso pensar. E foi embora. Voltei para casa. Sentei no sofá. Pelo menos ele tinha falado comigo. Tinha escutado. Não tinha me xingado. Não tinha me expulsado. Tinha dito que precisava pensar. Era uma porta. Pequena, mas aberta. Se você está acompanhando até aqui, me conta nos comentários. Você já julgou alguém errado? Já confundiu doença com preguiça? Fica comigo até o final. Porque o que aconteceu depois me ensinou a lição mais difícil da minha vida. E pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Passei as semanas seguintes me preparando, caso ele aceitasse voltar. Procurei informação sobre depressão. Li, estudei, entendi. Entendi que não era frescura. Era doença química no cérebro, que tirava energia, capacidade de funcionar, vontade de viver. Entendi que comida compulsiva era sintoma, que ficar no sofá era sintoma, que dormir muito era sintoma. Não era desrespeito comigo, era a luta interna dele. Procurei psicóloga. Para mim. Para lidar com a culpa. Para aprender. Ela me explicou sobre manipulação. Como pessoas como a Juliana fazem. Plantam sementes, sutis, lentamente. Até você acreditar em coisas que nunca acreditaria. Não era desculpa. Eu ainda tinha errado. Mas ajudava a entender como aconteceu. 3 semanas depois, Rodrigo me ligou. Mãe. Meu coração disparou. Filho. Eu pensei. Muito. E eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho. Trabalho integral. 2 crianças. Depressão. Eu não aguento mais. Eu ajudo, filho. No que você precisar. Eu não sei se consigo voltar para sua casa. Não sei se consigo confiar de novo.
Entendo. Silêncio. Mas talvez a gente possa tentar. De novo. Diferente. Com limites. Com respeito. Sim, sim, filho. Do jeito que você quiser. Eu preciso de algumas condições. Fala. Eu preciso fazer tratamento. Psiquiatra. Medicação. Terapia. Sério. E você precisa entender que não é frescura. Eu entendo. E eu pago. O que você precisar. E a gente precisa conversar, de verdade, toda semana, sobre como cada um está se sentindo, sem explodir, sem acusar. Combinado. E se tiver qualquer problema, a gente conversa antes de expulsar alguém. A última frase saiu com dor, mas era justa. Combinado, filho, eu prometo. Ele respirou fundo do outro lado. Então, a gente pode tentar. Dezembro de 2024. Rodrigo e as crianças voltaram. Mas era diferente. Tudo era diferente. Primeiro, regras claras. Escritas, num quadro branco na cozinha. Tarefas. Rodrigo. Lavar louça do jantar. Colocar crianças para dormir. Arrumar quarto dele. Levar lixo para fora. Terça e sexta. Tarefas. Irene. Café da manhã. Almoço. Lavar roupas. Limpar áreas comuns. Tarefas crianças. Arrumar brinquedos. Guardar mochilas. Ajudar por mesa. Nada de depois eu faço. Nada de já vou. Responsabilidades claras. Divididas. Respeitadas. Segundo, tratamento real. Rodrigo começou com psiquiatra. Diagnóstico oficial. Depressão severa. Transtorno de ansiedade. Medicação. Antidepressivo, ansiolítico, terapia. Toda quinta às 7 da noite. Eu ficava com as crianças. Eu paguei tudo. Não era sacrifício. Era obrigação. Era o mínimo. Terceiro, conversas semanais. Todo domingo de noite, depois das crianças dormirem, eu e Rodrigo sentávamos na cozinha. Café, biscoito, conversa. Como você está essa semana, filho? Melhor. A medicação está ajudando. Ainda tenho dias ruins, mas está melhor. E o trabalho? Puxado, mas consigo. Meu chefe está sendo compreensivo. E as crianças? Ainda assustadas, ainda processando, mas o psicólogo infantil está ajudando. Conversas reais, honestas, sem julgar, sem explodir. E eu também contava. Eu estou fazendo terapia também. Você está? Estou. Para lidar com a culpa. Para aprender a não ser manipulada de novo. Para ser mãe melhor. Ele ficou quieto. Depois... Obrigado por fazer isso, mãe. No começo foi difícil. Muito difícil. Rodrigo ainda tinha dias que não conseguia sair da cama. A medicação ainda estava sendo ajustada. Tinha efeitos colaterais, náusea, tontura, insônia. E eu tinha que segurar a língua. Não julgar. Não pensar. Está com frescura. Lembrar. É doença. É química do cérebro. Não é escolha. As crianças também precisavam de tempo. Isabela lá ainda fazia xixi na cama às vezes. Caio tinha pesadelos. Os dois ainda tinham medo. Vovó vai expulsar a gente de novo? Não, meus amores. Nunca. Vovó errou. Mas aprendeu. Nunca mais. Levei semanas para eles confiarem de novo. Quanto à Juliana, o processo criminal avançou. Em janeiro, ela foi condenada. Furto. Apropriação indébita. 2 anos em regime semiaberto, convertidos em prestação de serviços e multa. E perdeu definitivamente a guarda. Só poderia ver as crianças com supervisão judicial. 1 vez por mês. 2 horas. Isabela e Caio não queriam ver. A mamãe é má, vovó. Ela roubou você. Ela mentiu. O psicólogo disse que era normal. Que com o tempo eles processariam. Mas que, por enquanto, era melhor respeitar. Juliana tentou me ligar algumas vezes. Bloqueei. Tentou vir na casa. Não abri. Não tinha mais nada para falar com ela. Mas a verdadeira descoberta veio depois. Foi num domingo. Eu estava arrumando o quarto que tinha sido do Rodrigo antes.
guardando algumas coisas, organizando. Achei uma caixa de sapatos no fundo do armário. Abri. Dentro, fotos. Muitas fotos. Fotos do Rodrigo pequeno. Rodrigo com o pai. Rodrigo na formatura. Rodrigo no casamento. Rodrigo com os bebês. E embaixo das fotos, cartas. Cartas velhas. Abri uma. Era do Rodrigo. Para mim. Escrita, mas nunca enviada. Data: abril de 2024. Mãe, eu sei que a senhora está cansada de mim. Eu vejo. Eu percebo. E eu queria tanto conseguir ajudar mais. Mas eu não consigo. Eu acordo e não tenho energia. Parece que tem um peso no meu peito. Um peso que me impede de levantar. Eu sei que a senhora acha que é preguiça. Mas não é. Eu juro que não é. Eu queria tanto ser o filho que a senhora merece. O filho arrumado, trabalhador, que ajuda, que não dá trabalho. Mas eu não consigo, mãe. Não consigo funcionar direito. E tenho vergonha. Tanta vergonha. Eu queria pedir ajuda. Falar que não estou bem. Mas não quero ser peso. Já sou peso demais. Desculpa, mãe. Desculpa por ser assim. Sentei no chão, com a carta tremendo na minha mão. Ele sabia. Sabia que estava doente. Sabia que precisava de ajuda. Mas tinha vergonha. Tinha medo de ser peso. Abri outra carta. Maio de 2024. Mãe, eu acho que a senhora está certa. Eu acho que sou inútil mesmo. Eu não sirvo para nada. Nem para ser marido, nem para ser pai, nem para ser filho. A Juliana tinha razão. Eu não presto. Sou problemático. Sou difícil. Talvez fosse melhor eu não estar aqui. Para ninguém. As crianças iam ficar melhor sem mim. A senhora ia ficar melhor sem mim. Eu só dou trabalho. Só decepciono. Só falho. Desculpa por tudo, mãe. Meu sangue congelou. Talvez fosse melhor eu não estar aqui. Pensamentos suicidas. Meu filho tinha tido pensamentos suicidas. E eu não tinha percebido. Pior, eu tinha expulsado ele. Justamente quando ele estava pensando nisso. Levei as cartas para minha terapeuta na sessão seguinte. Ela leu. Ficou séria. Irene, ele estava em risco. Risco real. Depressão severa com ideação suicida. Se você não tivesse expulsado ele, talvez ele tivesse buscado ajuda. Ou talvez não. Depressão distorce tudo. Mas eu expulsei. Você expulsei. E isso foi terrível. Mas Irene, ele sobreviveu. Está vivo. Está em tratamento. Está melhorando. Vocês têm chance de consertar. Ele podia ter morrido. Podia, mas não morreu. E agora você pode ajudar de verdade. Mostrei as cartas para o Rodrigo naquele domingo. Filho, eu achei isso. Você escreveu, mas não mandou. Ele leu. O rosto dele fechou. Eu tinha esquecido dessas cartas. Rodrigo, você estava pensando em fazer alguma coisa? Ele ficou em silêncio longo. Depois, eu estava. Não tinha plano. Mas estava pensando, muito, que todo mundo ia ficar melhor sem mim. Segurei a mão dele. Eu sinto tanto, filho. Tanto. Você estava gritando por ajuda e eu não escutei. Pior, eu te expulsei. Ele apertou minha mão. Você não sabia, mãe. Depressão engana. Engana a pessoa que tem e engana quem está em volta. Mas eu devia ter sabido. Eu sou sua mãe. E agora você sabe. E está ajudando. De verdade. A partir daquele dia, eu passei a prestar atenção diferente. Não só nas tarefas, mas nele, no emocional, no psicológico. Filho, como você está hoje? De verdade. Hoje foi dia difícil, mãe. Acordei sem energia, mas tomei o remédio. Fui trabalhar. Consegui. Você quer conversar sobre alguma coisa? Não. Só quero saber que a senhora está aqui. Eu estou. Sempre vou estar. E estava mesmo. De verdade dessa vez. Janeiro de 2025 chegou trazendo algo que eu não esperava. Juliana pediu para falar comigo, através da advogada dela.
Uma carta formal, solicitando encontro. Para esclarecer mal-entendidos. Mostrei para minha terapeuta. Você quer ir? Não sei. Parte de mim quer mandar ela para o inferno. Outra parte quer entender. Por que ela fez isso? Você não precisa ir. Mas se for, vai preparada. Com limites claros. Pensei por dias. Conversei com Rodrigo. Mãe, você não deve nada para ela. Se quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Você escolhe. Decidi ir, mas em lugar público. Café. Com horário marcado. 1 hora no máximo. Cheguei primeiro. Sentei, esperei. Juliana chegou 10 minutos depois. Ela tinha mudado. Magra. Cabelo mal cuidado. Roupa simples. Olheiras. Sentou na minha frente. Sogra. Não me chame assim. Eu não sou mais sua sogra. Não depois do que você fez. Ela baixou os olhos. Irene, então. O que você quer? Eu queria... explicar. Explicar o quê? Como você me roubou? Como você manipulou? Como você quase destruiu minha família? Eu sei o que eu fiz. E eu não tenho desculpa. Ela respirou fundo. Eu estava desesperada, financeiramente. O divórcio me deixou sem nada. Pensei que roubando algumas coisas suas, coisas que a senhora nem usava, eu conseguiria pagar minhas dívidas. Então você roubou. Roubei. E quando a senhora começou a desconfiar do Rodrigo, eu vi uma oportunidade de tirar ele dali, para eu ter acesso mais fácil. Você manipulou, friamente, calculadamente. Manipulei. E eu sei que foi horrível. Eu destruí tudo. O Rodrigo me odeia. As crianças me odeiam. Eu perdi a guarda. Perdi tudo. As lágrimas começaram a cair no rosto dela. E eu mereço tudo isso. Mas eu queria que a senhora soubesse. Eu não queria machucar ninguém. Eu só estava desesperada. Olhei para ela. Aquela mulher quebrada, pagando pelas escolhas dela. Parte de mim sentia pena. Pequena. Mas sentia. Mas a maior parte sentia raiva. Raiva do que ela tinha feito. Do que ela tinha quase causado. Juliana, você não estava apenas desesperada. Você foi cruel. Calculista. Você plantou mentiras sobre meu filho na minha cabeça. Você me fez expulsar ele. Você sabe o estado que ele estava? Você sabe que ele estava pensando em tirar a própria vida? O rosto dela empalideceu. O quê? Depressão severa, com ideação suicida. E eu expulsei ele. Por sua causa. Ele podia ter morrido, Juliana. Meu filho podia ter morrido por causa do que você fez. Ela estava chorando agora, soluçando. Eu não sabia que estava tão ruim. Você não quis saber. Você só quis usar a situação para o seu benefício. Pouco importava quem você destruía no caminho. Eu sei. E eu vou carregar isso para sempre. Ficamos em silêncio. Ela chorando, eu olhando. Você quer que eu te perdoe? É isso? Ela olhou para mim. Olhos vermelhos. Eu não mereço perdão. Eu sei disso. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu me arrependo. De verdade. Todo dia. Arrependimento não desfaz o que você fez. Eu sei. Levantei. Juliana, eu não te perdoo. Não agora. Talvez nunca. O que você fez foi imperdoável. Você quase destruiu meu filho, meus netos, minha família. Eu entendo. E se você realmente se arrepende? Fique longe de nós. Não tente contato. Não tente se aproximar das crianças além do que o juiz permitir. Deixa a gente em paz. Para a gente se curar do que você causou. Ela assentiu. Limpou as lágrimas. Está bem. Eu vou fazer isso. Saí daquele café sem olhar para trás. Não sentia vitória. Não sentia satisfação. Só sentia cansaço e um pouco de paz, por ter dito o que precisava dizer. Liguei para Rodrigo. Filho, eu encontrei com a Juliana. Como foi?
Ela pediu desculpas. Disse que estava desesperada, que se arrepende. E você? O que você disse? Disse que não perdoou, que talvez nunca perdoe, que o que ela fez foi imperdoável. Silêncio do outro lado. Depois, obrigado, mãe. Por quê? Por me defender, por escolher meu lado dessa vez. O peito apertou, porque ele estava certo. Eu não tinha escolhido o lado dele antes, mas estava escolhendo agora. Filho, eu sempre vou estar do seu lado. Sempre. Não importa o quê. Eu sei, mãe. Agora eu sei. 3 meses depois. Abril de 2025. Estou sentada na varanda da minha casa. Café quentinho na mão. Sol da manhã aquecendo o rosto. Olho para o quintal. Isabela e Caio brincando. Rindo. Correndo atrás de borboletas. Rodrigo está na sala. Trabalhando no laptop. Música baixa tocando. Ele está melhor. Visivelmente melhor. Ganhou peso. O rosto não está mais cavado. Os olhos têm vida de novo. A medicação está funcionando. A terapia está ajudando. Ele está se curando. Devagar. Um dia de cada vez. Mas está. As crianças também. Isabela não faz mais xixi na cama. Caio não tem mais pesadelos toda noite. Os dois confiam de novo. Em mim, no pai, na casa. Vovó, olha! Isabela me mostra uma flor que encontrou. Posso colocar na mesa? Pode, minha linda. Vai ficar lindo. Ela corre. Feliz. Leve. Penso em tudo o que aconteceu. Em como quase perdi tudo. Por julgar errado. Por confiar na pessoa errada. Por não enxergar o que estava na minha frente. Meu filho estava doente. E eu achei que era vagabundo. Minha nora estava roubando. E eu achei que era santa. Inverti tudo. Completamente. E quase paguei o preço mais alto. Quase perdi meu filho. Para sempre. Rodrigo vem até a varanda. Senta do meu lado. Pega uma xícara de café também. Mãe, eu preciso falar uma coisa. Meu coração aperta. Fala, filho. Eu te perdoo. Olho para ele. Surpresa. Pelo que aconteceu. Por ter me expulsado. Por ter acreditado nela. Eu te perdoo. As lágrimas começam a cair sem eu perceber. Rodrigo. Você errou. Feio. Eu não vou mentir e dizer que não doeu. Porque doeu. Muito. Mas você reconheceu. Você pediu perdão. Você mudou. Você está me ajudando de verdade agora. E isso importa. Seguro a mão dele. Eu nunca vou me perdoar completamente. Mas obrigada, filho. Obrigada por me dar essa chance. A gente está construindo de novo, mãe. Diferente. Mas melhor. Com verdade. Com comunicação. Com respeito. Com amor. Com amor. Sempre teve amor. Só estava confuso, bagunçado, mas estava lá. Ficamos ali, em silêncio, olhando as crianças brincarem. Depois de um tempo, ele fala de novo. Mãe, eu aprendi uma coisa nesse processo todo. O quê? Que depressão não é fraqueza, não é frescura. É doença. E doença precisa de tratamento, não de julgamento. Eu também aprendi isso, filho. Do jeito mais difícil. E eu aprendi outra coisa. Fala. Que pedir ajuda não é ser peso, é ser humano. E que família de verdade está lá justamente nos momentos difíceis, não só nos fáceis. Aperto a mão dele mais forte. Eu devia ter estado lá para você desde o começo, mas eu vou estar daqui para frente. Prometo. Eu sei, mãe. Eu acredito em você. À noite, depois das crianças dormirem, faço nossa conversa semanal. Mas dessa vez é diferente. É mais leve, mais tranquila. Como foi sua semana, filho? Boa. O chefe me elogiou num projeto. Isso fez bem para a sua autoestima. Que ótimo! E a terapia? Está boa. A gente está trabalhando em ressignificar o divórcio. Entender que não foi falha minha. Foi incompatibilidade. E as crianças? Estão ótimas. A Isabela tirou nota boa em matemática. O Caio fez um amigo novo na escola. Sorrio.
Vida normal, finalmente. E você, mãe, como está? Eu estou bem, filho. De verdade. Estou em paz. Ainda faz terapia? Faço. Aprendi que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da física. É mesmo. Depois de um silêncio, eu falo. Filho, eu preciso te dizer uma coisa. Algo que aprendi. E que eu queria ter aprendido antes. Fala. Eu errei ao chamar você para morar comigo achando que era erro. O erro não foi te chamar. Foi não ter te visto de verdade. Foi ter julgado sem entender. Foi ter abandonado você justo quando você mais precisava. Respiro fundo. Mas eu também errei em achar que era só culpa minha ou só culpa da Juliana. A verdade é que foi um conjunto de coisas. Você estava doente e não sabia. Eu estava despreparada e não entendia. Ela estava manipulando e ninguém percebia. Foi tudo junto. Foi complexo. É verdade. E o que eu queria ter feito diferente? Ter conversado mais. Ter perguntado, filho, você está bem? De verdade? Em vez de só julgar o comportamento. Ter procurado entender antes de expulsar. Rodrigo assente. Mas você está fazendo isso agora, mãe. E isso que importa. Eu só queria que você soubesse. Se alguém está ouvindo essa história e está pensando em chamar um filho para morar junto, não é erro. Família, ajudando família, nunca é erro. O erro é não saber diferenciar doença de preguiça, manipulação de verdade, sintoma de desrespeito. Ele sorri. Virou palestrante? Eu rio. Virei pessoa que aprendeu na dor e que quer poupar outros dessa dor. Esta história chegou ao fim. Mas o aprendizado nunca acaba, não é? Eu errei. Errei muito. Mas aprendi. Aprendi que depressão não é frescura. Que manipulação existe e é sutil. Que julgar sem entender destrói. E que nunca é tarde para reconstruir. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar, se te alertou sobre algo, deixa teu like aí embaixo. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias. E me conta nos comentários. Você já confundiu doença com preguiça? Já julgou alguém errado? Já foi manipulado sem perceber? A gente erra. Todos nós erramos. O que importa é ter coragem de reconhecer, de pedir perdão, de mudar. Tem tantas outras histórias aqui no canal. Histórias de gente que errou, que aprendeu, que reconstruiu. Se quiser continuar acompanhando, se inscreve no canal. E lembra, família é complexa, mas com comunicação, com respeito, com tratamento adequado quando necessário, a gente consegue, a gente reconstrói. Um abraço forte no teu coração. E que você tenha sabedoria para diferenciar o que é doença do que é desrespeito, o que é manipulação do que é verdade. E que você nunca precise aprender isso do jeito que eu aprendi. Levanto da mesa. Vou até o quarto. Olho no espelho. A mulher que me olha de volta tem cabelo branco, rugas, marcas de 68 anos vividos. Mas os olhos estão vivos. Tem luz, porque eu errei, gravemente, mas corrigi. Pedi perdão, mudei e reconstruí o que quase destruí. Meu filho está vivo, está melhorando. Está em casa, comigo. Meus netos estão felizes, seguros, amados. Minha família está inteira. Diferente, mas inteira. Oi, Irene. Digo para meu reflexo. Você conseguiu. E consegui mesmo.